Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Como falei anteriormente, vamos terminar a nossa aula sobre fórmulas, falando sobre a potenciação e também sobre a porcentagem. Vamos abrir aqui a nossa planilha do Google. E como é fácil para calcular uma porcentagem? Você já viu anteriormente que a porcentagem, que a potenciação ela é dada pelo acento circunflexo. Se você não se recorda, a potenciação é aquela operação matemática, como 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à sexta. Você tem aí, então, várias possibilidades de utilizar o cálculo do potenciação. Primeiro, vamos lá. A base, nós temos aqui o número 2. Sempre o número que eu vou colocar inicialmente vai ser a base. Assim que eu colocar o acento circunflexo, você vai ver que ele não aparece, porque ele é um acento. Eu pressiono a barrinha de espaço para que ele apareça na minha operação matemática e digito, ou digito já direto outro valor, que é o expoente, para que ele possa aparecer. Quando nós falamos 2 elevado ao quadrado, nós estamos falando isso aqui, 2 vezes 2. Quando nós estamos falando 2 elevado ao cubo, é como se eu tivesse multiplicado isso aqui também por mais um 2. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então a potência representa o número de vezes que aquele número está sendo multiplicado. Se eu quero calcular 2 ao quadrado, então eu coloco aqui o símbolo, coloco o número 2, que seria o expoente, pressiono o Enter, o resultado será 4. Se eu quisesse calcular 3 elevado à oitava potência, sinal de igual, 3, acento circunflexo, 8. Então 3 é a base, 8 é a potência. Ao pressionar o Enter, você vai ver o resultado de 6.561. A potenciação, então, ela pode ser utilizada dessa forma, como também você pode utilizar em operações matemáticas, com parênteses, sem parênteses. Então, se eu colocar aqui 45 mais 2, 45 mais 2 elevado ao quadrado. Eu consigo fazer essa operação matemática também, e ao pressionar o Enter, o resultado será 2.209. Fácil, simples, e não há uma função que faça essa potenciação. E antes que eu pule, vamos entender a raiz quadrada. Dá para calcular a raiz quadrada? Sim. Se você colocar um número qualquer na sua célula, por exemplo, 45, e quiser calcular a raiz, nós não temos uma fórmula, nós não temos um símbolo no nosso teclado que é a raiz quadrada. Por isso vamos utilizar uma função da planilha. Sinal de igual, vou digitar raiz com Z, abro parênteses e escolho a célula. Essa é uma daquelas funções simples. Ela só precisa de um valor. E esse valor pode ser um número que eu digite, ou eu posso clicar sobre uma célula que vai fazer aí o papel desse fornecimento de valor. Lembra das fórmulas e funções que eu expliquei? Toda função, o ideal é trabalhar com referências de células e não com valores. Então, se eu clicar aqui sobre o 45 e pressionar o Enter, você vai ver, opa, a raiz... Ah, não, escrevi valor. A raiz da célula A41 é 6,708, blá, 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 blá. Então, de forma simples, você pode utilizar uma função para calcular a raiz quadrada de um número. Pois bem, e agora? Como é que nós vamos fazer para fazer a operação de porcentagem? Antes de explicarmos a porcentagem, nós precisamos entender um pouquinho da base do que é uma porcentagem. Quando você tem um objeto, digamos que eu tenho aqui uma caneta, eu tenho a caneta inteira. Quantas canetas eu tenho aqui? Apenas uma. Então, uma caneta representa 100% da caneta. Então, nós temos aqui as representações decimal, a representação em porcentagem, e também a representação fracionária de um número. Essas três valores, eu vou até aumentar aqui essas células aqui um pouquinho o tamanho para facilitar a visualização aí no vídeo. Há várias formas então de representar o mesmo número. Quando eu escrever o número 1 na forma decimal, deixa eu colocar isso aqui alinhado para facilitar também. Em porcentagem, nós dizemos que eu tenho 100% de um objeto e fracionária, a fração é 1 sobre 1. Eu vou representar esse número com a barra. Pois bem, o mesmo número pode ser representado de várias formas. Se eu pegar essa caneta aqui e quebrar no meio, quantas partes dessa caneta eu vou ter? Eu vou ter duas partes. Só que eu poderia representar em fração 1 dividido por 2. Ou seja, eu tinha uma caneta inteira e dividi por 2. Quanto é a operação matemática 1 dividido por 2? O resultado é decimal e representa 0,5. Então o número 0,5 é a representação decimal do número meio.
E em porcentagem, nós dizemos que eu tenho 50% de algo. 0,5 é a representação de 50%, que é a representação de meio. Legal, Alessandro. Agora eu peguei essa caneta e dividi ela em 4 partes. Bom, fracionária, nós temos aí 1 sobre 4. 1 inteiro dividido em 4 partes. Decimal, se nós resolvermos essa operação matemática aqui, quanto é 1 dividido por 4? É 0,25. Então eu sei que 0,25 é 1/4 de alguma coisa. Se nós dividirmos 100% por 4, nós vamos ter aqui o resultado de 25%. Ou seja, 0,25 é igual a 25%. Poxa, que fácil. 10% então, Alessandro, vamos lá, utilizando essa mesma lógica. 10% é igual a 1 dividido por 10 na minha fração. E no número decimal, quanto que é 1 dividido por 10? 0,1. Cuidado, não é 0,01. 0,01 é a representação de 1%, que seria o mesmo do que pegar 1 e dividir por 100. Se nós fizéssemos essa conta aqui, veja só, 1 dividido por 100, ao pressionar o Enter você teria 0,01. 0,001 é 1 dividido por 1000, e assim sucessivamente. Quando você falar assim, ó, 1 milionésimo de segundo, é 1 dividido por 1000. 1 bilionésimo de segundo é 1 dividido por 1 bilhão. Então perceba essas representações. Na escola, nós aprendemos tudo isso aqui de forma segmentada. Nós não aprendemos os números decimais, porcentagem fracionária, fazendo essa equivalência. Por isso, muitas vezes, o aluno não gosta da matemática, porque ele não entende. Mas eu poderia pegar qualquer uma dessas frações e fazer as operações de porcentagem. Onde eu quero chegar? Imagine que você tem, então, um valor. Eu tenho lá R$1.000 e quero somar 10% a esse valor. Se nós pegarmos aqui na operação matemática simples, isso mais isso, o resultado vai ser quanto? 1.100, que é 1.000 mais 10%? Não, vai ser esse valor, totalmente estranho. Está errado. Para que você possa fazer uma conta de porcentagem adequadamente, precisamos utilizar alguns conceitos, né, da matemática. Deixa eu retirar aqui, eu vou colocar numeral, perfeito. Eu vou colocar aqui número automático. Vou apagar e vou formatar como número. Quando você quer somar 10% a um valor, então eu não posso utilizar essa conta simplesmente de somatória. Se eu clicar sobre essa célula de porcentagem e mudar o formato dela para número, você vai ver que esses 10% equivale a 0,10 ou 0,1. Eu posso desprezar esse zero. É o mesmo valor que nós encontramos aqui, não é verdade? Então eu posso utilizar esse número decimal, pensando que essa porcentagem é um número decimal, para fazer a minha operação de somatória. Igual, quanto eu tenho? Eu tenho 1.000 e quero somar a esse 1.000, veja só, sinalzinho de mais, vou abrir parênteses, eu vou pegar esse 1.000 de novo e vou multiplicar pelos 10%. Olha que fácil. Assim que eu pressionar o Enter, o resultado vai ser 1.100. Opa, como assim, Alessandro? Nós tínhamos 1.000, que é dado pela célula A53, e aí eu vou somar a esses 1.000 o cálculo da minha porcentagem que é dado nesse valor. Se eu quisesse apenas achar o valor da porcentagem, eu poderia fazer a conta da seguinte forma, veja só, 10%, isso, que é o 1.000, vezes o percentual. Aí está. Se eu pegar um valor e multiplicar por uma porcentagem, eu vou ter o valor dessa porcentagem. Se eu quiser acrescentar essa porcentagem, então eu preciso somar com o valor principal para chegar ao resultado esperado. E se eu quisesse subtrair 10%? De novo, 1.000, 10%. Como eu faço para subtrair essa porcentagem? Primeiro passo. Quanto eu tenho? Eu tenho 1.000. Menos, abro parênteses, os mesmos 1.000 vezes 10% que é dado por essa célula. Fechando parênteses e pressionando Enter, o resultado é 900. Eu poderia simplificar essa conta. Quanto que é 10%, né? Quanto que é esse... Como eu poderia fazer essas mesmas contas utilizando o número decimal? Ao invés de usar duas operações matemáticas como fizemos aqui e aqui, eu quero fazer apenas uma. Então eu vou usar uma multiplicação. Olha só. Eu tenho 1.000. E que número que eu preciso multiplicar por 1.000 para chegar a 1.100?
eu quero acrescentar 10%. Nós vamos multiplicar esses 1000 por 1,1. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que com apenas um número decimal, eu cheguei ao incremento de 10% ao valor. Isso se deve ao fato de que nós estamos multiplicando esse 1000 aqui por 1 inteiro. O número à esquerda da vírgula representa as partes inteiras. Os números à direita da vírgula representam as partes decimais. Se nós separarmos esse valor em duas partes, esse número 1 representa o 1000, ou seja, eu estou multiplicando por ele mesmo, mais 0,1, esse vírgula 1 representa 10%, como nós já vimos aqui em cima, olha só. Então, quando eu pego 1000 e multiplico por 1,1, eu estou acrescentando essa porcentagem. Se eu quisesse acrescentar 13% a esse valor, eu poderia multiplicar por que fator? 1,13. 1 inteiro mais 13%. Poxa, legal, Alessandro. E se eu quisesse tirar 10%? Vamos usar aqui a nossa cabeça. Se eu pegar os mesmos 1000 e multiplicar por qual valor, eu vou tirar 10%. Se 1 inteiro é 100%, quando eu tiro 10% dele, sobram quanto? 90%. 90% em decimal como é? 0,9. Então, se eu multiplicar esse valor por 0,9, nós vamos ter o resultado aqui que é 900. É justamente 1 inteiro menos 10%, que é essa representação. Esse número 0 aqui dessa fórmula, ele representa justamente isso. Não há um inteiro para somar. Ele está como 0. Por isso ele vai subtrair as partes, vai me mostrar as partes que sobraram. Poxa, Alessandro, que legal. E se eu quisesse então tirar 87% de um valor? Vamos lá. 1000. Deixa eu copiar toda essa linha aqui para facilitar manter a formatação. Que número eu preciso colocar aí para tirar 87%? Não é 0,87. Se eu quiser tirar 87% de um valor, eu vou ter que pegar 1 inteiro, ou 100, menos 87 dá 13. Então eu vou multiplicar isso por 0,13 e eu vou subtrair, eu vou tirar 87% desse valor, sobra 130. Um exemplo bem prático, se você ganha R$ 1.980 de salário e você tem no total 20% de desconto do seu INSS, quanto sobra para você? Vamos lá. Eu tenho o valor do meu salário, preciso tirar 20%. Quanto é 20%? Sobre 100. Sobra quanto? 80. Então, se eu multiplicar isso por 0,8, eu vou ter o meu salário líquido, que é de 1.584. Perceberam a diferença? Quando você vai receber o seu salário, você recebe 40% de vale. Quanto é 40% do seu salário, desse salário? Basta pegar esse montante de 1.980 e multiplicar por 0,4 para você saber quanto é 40% desse valor. Quanto sobra? É só multiplicar por 0,6. Sobra 1.188. Entendeu a referência? Porcentagem pode ser resolvida dessa forma, com contas de multiplicação. E você pode usar tanto a conotação decimal, só que aí você precisa fazer uma operação adicional, ou o número decimal direto para facilitar a conta. Tem dúvidas? Talvez você tenha aí ainda alguma dúvida com relação à porcentagem. Recomendo a você que calcule, que refaça essa aula, assista ela novamente, pois o percentual é algo que fica assim meio perdido, né? A gente acaba não entendendo o conceito. Normalmente dá para fazer cálculos de porcentagem de cabeça. Se você precisa saber quanto é 10% de um valor, basta pular a vírgula para a esquerda e você terá o valor dos 10%. Um exemplo, eu quero saber quanto é 10% de 1000. 1000, o que eu faço? Coloco a vírgula uma casa antes, sobra 100. Então 100 é 10% de 1000. Fácil? Espero que sim. Então assista essa aula novamente, tire as suas dúvidas e na próxima aula nós já vamos fazer as operações matemáticas. E importante, essa aula agora vai ser a resolução de problemas que você tem aí na sua planilha. Eu tenho aí várias planilhas com operações matemáticas de soma, de subtração. Aliás, eu não posso passar esse exercício antes de explicar para você a função soma. Na próxima aula eu vou explicar a função soma e te passarei os exercícios. Um abraço, até a nossa próxima aula.